Ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eita, papai. Olha aqui. Olha aqui, tem. Dá um beijinho da mãe. Dá um beijinho da mamãe. Dá um beijinho. Ah, meu amor. Sempre na volta, é assim mesmo. Eu não acordo eles, eles é que me acordam, geralmente. Principalmente o meu gatão. Ele sempre me acorda. Sempre, sempre me acorda. Não é pra ir aí, gostosa. Não é pra ir aí, gostosa. Olha só, olha ali. Olha minha filha. Coisa linda. Essa é a Titi. É a Titi. Ai, desce, meu amor. Então tá, gente. Como vocês veem aí no título, a gente vai falar sobre o recado da funerária, né? O comunicado que a funerária tinha dado a respeito do velório e do enterro da pequena Noemi. Mas antes disso, eu vou falar, ó, cabelo da Titi. Cabelo da Titi. A Titi perde bastante pelo. O macho não perde tanto, mas ela perde. O que acontece? Teve um comentário no meu canal, que era mais fazendo propaganda de um canal novo, e pode fazer propaganda de canal novo, eu não tô nem aí. Só que usa as coisas certas, porque disseram, no recado da pessoa dizia o quê? Este canal aqui foi o único que fez algo por Noemi que ninguém fez. E eu fui entrar lá para ver, vou olhar o que essa pessoa fez, né? E a pessoa estava pedindo orações para a Noemi e praticamente falando que a gente estava só explorando a história, o acontecido, a tragédia, e não pedia nada por Noemi. Então é só rever meus vídeos, que eu falei várias vezes, inclusive eu tenho um altar em casa, se precisar eu faço até um videozinho do meu altar, e que eu tinha sim pedido orações aqui no vídeo para Noemi, e eu mesmo tinha orado para Noemi, inclusive o nomezinho dela está nos pés de Nossa Senhora da Aparecida. Então assim, não venham falar o que não sabe. Quer fazer propaganda de canal? Pode, até porque o meu canal é novo também. Isso faz parte, então assim, não dou bola. Mas com coisas certas, não dando a entender dentro do meu próprio canal que eu nunca pedi orações para Noemi, porque eu pedi. Inclusive eu falei que não ia orar pelos envolvidos, a não ser por Noemi. E quem está comigo aqui desde o início lembra muito bem disso. A luz está ruim aqui, né? Lembra muito bem disso. Sai, meu amor. Eles não podem ver a lâmpada. Ainda bem que essa lâmpada não é quente. Então, gente, as pessoas têm que saber o que falam e não adianta achar porque, além da pessoa pedir oração para Noemi, e que está correto, né? Mas elas estão também querer atacar um pouquinho de uma maneira leve, mas atacando os canais porque estão falando do assunto, não acho correto não, tá? E pode sim fazer comentário, dizer sobre outros canais, tanta gente fala aí, inclusive me indica e eu vou, só que vai fazer com as coisas certas, não fique acusando as pessoas de só estar explorando e que não pediu orações para Noemi porque eu pedi. Estamos conversados? Tanto que eu respondi lá, se vocês procurarem no comentário, eu disse, vai olhar, porque foi pedido orações para Noemi, e eu também orei para Noemi, e eu falei aqui. Porque é o que tinha que acontecer. Vou procurar não trocar nome, se eu já troquei aqui, eu já esqueci disso. Eu já esqueci que eu troco o nome. Mas então, vamos falar a respeito desse comunicado da funerária. Daí, se vocês vão ver aí, teve apenas 1 hora de velório. Aí tá dizendo que a funerária fala que foi a pedido da família. E a gente sabe que a família se diga Sarah Kellen. Porque desde o início, que o casal Lemuel e Carol falou? Que quem estava cuidando disso tudo era a família da Sarah Kelly, né? Era a família da Sarah Kelly que estava, o Will que estava cuidando disso tudo. Então isso tudo quem planejou, se ia ter velório, se não ia ter velório, o que ia acontecer, foi o Wilker e Sarah Kelly. Muito provável, gente, supostamente, a Sarah Kelly já começou a tentar abafar o caso, porque como ela é muito conhecida, e já começou a tentar abafar o caso, sem velório, só pessoas íntimas, não deve ter tido quase ninguém ali, quase ninguém se despediu da Noemi, muito provável. E nós sabemos que não é assim que funciona geralmente quando acontece de um ser humano pequenininho. Isso aí é porque a Titi tá lá na lâmpada. Titi! A Titi tá lá na lâmpada, brincando com a lâmpada. Aí, se sabe quando um serzinho pequenininho faz a passagem, o que acontece? A maior parte, todo mundo quer se despedir, gente. Ali ela tinha muitos conhecidos, muita gente do próprio canal, via o canal
do Lemuel e da Carol, justamente por causa da bebezinha, e não deu a oportunidade de ninguém se despedir. Ai, Paula, tu queria que filmasse o velório? Olha, tem canal que filma velório como última despedida que eu já vi. Para se despedir, saber o que aconteceu, saber que a pessoa realmente fez a passagenzinha. Ali, esse comunicado da funerária, se fala claramente que desde o início eles quiseram abafar o caso. Vamos enterrar de uma vez? 1 hora, gente. 1 horinha de enterro. Se sabe que pessoas afogadas, conforme quanto tempo ficam dentro da água, o caixão é fechado ou não tem velório, justamente por causa que diz que... Bom, não vou falar esse tipo de coisa aqui, é o que acontece, tá? Mas ali se sabe, pelo que se sabe, não foi esse tempo todo. Diz que acharam em minutos. Você já sabe o que eu acho, porque eu já falei nos meus vídeos aí, tá? Mas é o que eles falaram, que foi em minutos que acharam. Então não ficou tanto tempo debaixo da água. Deus me perdoe. Não ficou tanto tempo debaixo da água assim o corpinho de Noemi. Então é o que eles falam. Então simplesmente resolveram fazer um enterro bem rápido, sem velório, sem nada, 1 horinha só que deram para Noemi, justamente já para abafar o caso. Foi isso, foi para abafar o caso. Quer dizer, vamos fazer de uma vez, para nem a cidade ficar sabendo. Né? Nem a cidade ficar sabendo, ou quando ficar sabendo já tudo acalmou, já tudo aconteceu. Mas pelo visto não deu muito certo. Em algum momento, quando foi comunicado, né, se descobriu, ou quando foi comunicado o falecimento, porque a cidade de Pratinha tem 3.600 habitantes. É pouca coisa? É pouca coisa. Mas são 3.600 pessoas. Ninguém tem celular aí, ninguém tem internet. Todo mundo é dessa religião CBB, né? É CBB? É CBB. Todo mundo é da mesma religião. O que é? Todo mundo se junta e esconde as coisas, é isso? Eu não estou falando que a religião faça isso, embora algumas fazem, tá? Muitas fazem. Né? A maior parte faz, mas eu não estou falando diretamente que se juntaram religiosamente também para abafar o caso. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente pensa e supostamente a gente fica pensando, bom, tem 3.600 pessoas nessa cidade de Pratinha. Ninguém fala nada, ninguém entra num canal e diz, gente, eu sou de Pratinha também. Tá acontecendo isso e isso. As pessoas são de falar, gente. Não entra no meu, não entra no canal de ninguém que eu saiba. Alguém dizendo, olha, eu sou de Pratinha. Eu consegui contato há um tempo atrás, há uns dias atrás, com pessoas lá de perto, que disseram que o que eles sabiam do caso era a mesma coisa que nós estávamos falando, que eram as coisas da internet. Mais nada eles sabiam. Teve gente que nem sabia da existência da Sarah Kelly, porque eu falei com umas 3 pessoas, umas 2 nem quiseram conversar, e ninguém sabia de nada, não. As que sabiam era o que a gente estava contando aqui e pela internet, né? E são 3.600 pessoas, ninguém teve curiosidade, ninguém tem nem para falar bem, nem para falar mal, nem para defender, nem para nada. Alguém que seja de Pratinha, porque fazendas, sítios têm limites. Então tem outro sítio, um do lado do outro assim. As casas podem ser longe, mas tem outro sítio, é tudo dividido em sítios. Então tem muitos sítios ali. Ou não quiseram se meter, de repente, pela fama da família, não sei, supostamente. Ou porque a família deve ter as costas quentes, de uma maneira ou de outra, ou porque não quiseram por algum tipo de medo, porque, gente, o povo é curioso. Como é que alguém não vai querer dizer, olha, gente, eu sou de Pratinha. Eu vi vários canais que falam do assunto. E ninguém comentou nada, dizendo, eu sou de Pratinha. Tá? Ninguém. Isso é uma coisa muito estranha. Muito, muito, muito. Conhecendo o ser humano é muito estranha. Então, esse comunicado da funerária, a gente tira as informações dali. Tem gente que só lê e deu. A gente que é resenhista, a gente que tem uma certa experiência com ser humano, né? Eu cuido de ser humanos e trato e falo com ser humanos há mais de 30 anos. Então, assim, a pessoa tá falando e tu tá vendo se é verdade ou mentira. Tu tá vendo um recado dela, um comentário dela numa rede social ou num WhatsApp contigo diretamente. Tu tá percebendo se tá falando a verdade, se tá falando a mentira. Tu sabe mais ou menos quem tem experiência, não é todo mundo que sabe. Então, desse comunicado da funerária, dá para ver que ali, provavelmente, que foi Sarah Kelly que decidiu não ter velório, ser uma horinha só para as pessoas bem íntimas, que não se sabe nem quem foi, pessoas bem de perto mesmo. E não foi a família Galber, muito provável, nem muito menos Carol Lemuel. Foi totalmente o Wilker e Sarah Kelly que resolveram fazer isso, e a gente deduz, obviamente, que era para não ter comoção e para o assunto não se espalhar.
né? Por toda a cidade e depois por todo o Brasil. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, desde ali já começaram a querer abafar o caso. A gente pode entender que é só porque Sarah Kelly é uma youtuber famosa, grande, faz muitas propagandas, faz muitas publicidades e atrapalharia isso da vida dela. Pode ser. Mas a gente pode pensar o que quiser. Podem ter abafado também, porque tem mais coisa. Porque pra mim foi tudo combinado. Foi combinado que não ia ter velório, que ia ser muito rápido para abafar o caso. Depois foi combinado depois de uns dias, aquele comunicado do casal Lemuel e Carol sobre o falecimento e o acidente fatal da pequena Noemi. Para mim, foi tudo combinado entre eles. Sarah Kelly e família Galber. Isso para mim foi tudo combinado. E, obviamente, quem é que tem inteligência ali? Quem é? Quem é que é as pessoas mais espertas ali? É a Sarah Kelly, gente. A gente pode falar o que quiser dela. Mas ela tem uma esperteza. Eu vejo o canal dela desde que era... Eu não via, assim, todo dia. Entendeu? Porque eu não sou de ver ninguém todo dia. Agora só por causa da resenha eu tô vendo. Mas eu via todo dia algumas pessoas. Mas a Sarah Kelly não era uma que eu via todo dia. Eu via de vez em quando. E lá atrás, ela tinha muito mais humildade. Ela parecia mais simplória. Ela parecia menos evoluída, menos culta. Hoje em dia não dá para dizer isso. A gente vê que ela tem ela tem uma desenvoltura muito melhor como garota propaganda nos canais dela, entendeu? Como garota propaganda, ela assumiu esse papel. E daí não é mais aquela coisa simplória tipo a Carol. A Carol, tu vê uma coisa simplória que tu já vê, tu tem pena até da voz dela, gente. A gente escutando ela, a gente tem pena. Então tá muito longe de ela ser uma Sarah Kelly. E acontece, tá, gente? Não pense não. Se esse canal crescer do Lemuel e da Carol e ficar grandão e ter muita visualização, transforma-se numa Sarah Kelly rapidamente, de uma maneira ou de outra. Se a pessoa quiser, né? Transforma, pode parecer, depois de uns anos, até uma pessoa bem evoluída, que fale bem tudo, porque não se sabe se não é muito personagem agora, e essas pessoas vão aprendendo as coisas. Essas não, todas as pessoas vão aprendendo como se comunicar, como falar as coisas. A Sarah Kelly não é nada parecida com como ela começou. Quando ela começou, ela mendigava inscritos. Quem sou eu para falar? Eu também mendigo. Se inscreve aí. Vê se você tá inscrito, se inscreve no meu canal. Tá faltando menos de 200 seguidores pra Paulinha chegar a 1000. Eu quero chegar a 1000. Meu sonho é ter a placa de 1000 inscritos. Nem existe. Eu nem sei a partir de quantos mil eles dão placa. Eu acho que é 10 mil, né? Se eu não me engano. Mas, a Paulinha troca de assunto. Eu vou te dizer uma coisa séria. Então as pessoas se transformam. Aí parei pra tossir, tá? Eu e a Madu Prado, tá? Que peguei uma friagem aí, de noite com ventilador e tô de vez em quando tossindo. Então, gente, as pessoas se transformam, começam de um jeito e vai melhorando. Isso não é só no nicho dessas pessoas, até na resenha. É em tudo que é lugar. Tu vai te soltando, no meu canal de orquídeas mesmo, de começo, eu nem queria aparecer muito, era mais as minhas mãos mexendo, e depois me soltei. Soltei a franga. Mas assim, as pessoas se transformam. Agora, quem olha pra Carol não consegue ver uma Sarah Kelly nela, mas se isso aí crescesse, e se crescer, vocês veem. Vem, porque a Sarah Kelly também não era assim, e várias pessoas também não eram assim. De canais que tu vê desde o começo, tu vê que há uma transformação. O que é normal. Mas não queira que a gente esqueça, quando a gente tá desde o início, que a pessoa não era daquele jeito, né? E a Sarah Kelly agora é uma personagem vendedora, né? É uma personagem que mostra a família dela. Gente, que tanta doença nessa família da Sarah Kelly. Essas crianças tudo ficando doente. Desconjuro, tá? Desconjuro. Benze essa casa. Eu acho que tu já fez, né? Benze essa casa, acende uns incensos aí, faz uns balangandã aí pra tirar esse encosto que tá em volta, tá? Não tô falando que a Noemi é encosto, tá? Tô dizendo anterior a Noemi. Porque vocês é que contaram a história que tinha espíritos andando pela casa aí, pela casa da Sarah Kelly, tá? Foi a própria Sarah Kelly que falou que tinha espíritos andando aí, trazendo avisos antes de acontecer a tragédia com a Noemi. Deus que me perdoe, às vezes passam umas coisas pela minha cabeça. Olha, gente, o que eu vou falar aqui é só supostamente, é coisas que passam pela cabeça da gente. Parece que prepararam tudo, né?
Desde o início falaram certas coisas, parece que estava tudo meio programado. Muito mal programado. Sabe aquela coisa que tu vê um filme e parece que as pessoas prepararam tudo para acontecer algo? Cala a boca, Paulinha. Supostamente, tá? Bem supostamente, obviamente, que a gente custa, embora a gente saiba tanta coisa que acontece nesse mundo que a gente fica assim, apavorada. Então dizer que não possa acontecer, a gente não pode. Mas também afirmar, não. Porque o que mais tem aí é histórias conspiratórias. E é normal porque tá essa história deles muito mal contada, então a gente pensa o que quer. Né? Eu creio que se vier um resultado de perícia e uma conclusão de Ministério Público que houve realmente só um acidente fatal, ainda vai dar pano pra manga, porque tem coisas ali que eu não... Se eles viessem, contassem tudo de novo direitinho, que eu creio que eles não fossem falar, olha gente, aquele dia a gente tava meio nervoso, dopada, mas muito dopada, tava falando quase dormindo, que não é verdade, né? Na realidade aconteceu assim, 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 alguém levou a Noemi até a Sarah Kelly, e daí se distraiu, e foi rapidamente se distrair, que também não dá pra acreditar, porque se tu tá lá, né, as coisas da Sarah Kelly devem ser meio perto ali, galinheiro, essas coisas, tão perto não é, mas, pelo menos, o negócio de estábulo, eu acho que não é tão perto, mas os galinheiros tudo é perto. Aí, a primeira coisa que a pessoa vá se preocupando com uma criança, se ela tá lá, é correndo para lugares perigosos, né? Tipo uma piscina. Mas aqui também é tudo dedução, é tudo achismo, é tudo teorias da conspiração. Na realidade, o que nós sabemos até agora, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa enquanto eu estou gravando esse vídeo, é que houve um acidente fatal. Acredite se você quiser, tá? E até pode ter havido um acidente fatal, mas não como vocês falaram, não como contado por Carol e Lemuel, entendeu? Porque a Sarah Kelly, se eu não me engano, eu cheguei a ver ela falando que em algum momento ia falar sobre isso e não falou. Resolveu emudecer. Não falou nada, né? E Carol e Lemuel e a família Galber também resolveram que não iam falar mais nada e creio que não vão falar, gente. Então a gente está aqui falando, eu peço para vocês que esse assunto está esfriando e é ruim isso, tá? Bem ruim. É normal de acontecer? É. A gente vê pelos casos de mídia aí. Eles esfriam. Por mais trágico que seja, eles esfriam. Então, alguns canais de internet ainda estão falando muito, tá? Eu estou esperando a doutora Marina Lins, que ela disse que vai voltar ao assunto. Então, eu espero que ela volte também para nos elucidar algumas coisas dela como uma pessoa formada, né? Uma doutora. O canal Tô Falando da Margarete continua pegando, e isso mesmo, Margarete, ó, tem que falar. Enquanto não tiver laudo, nós vamos continuar falando. E depois do laudo também, se a gente achar que não é bem assim. Quem é a gente que a gente não é a justiça? A gente pode ter que concordar com a justiça, mas a gente pode ter a nossa opinião diferente disso, o que não quer dizer nada no sentido de jurídico. Mas é que tem certas coisas que a gente pode não engolir, né, gente? Então, eu tô falando com a Margarete, a doutora Marina, do canal Leitura dos Fatos, a Lorena, né? A Lorena também, que é uma youtuber também que está aí há um tempo, também está insistindo em falar, e ela traz várias possibilidades das coisas que possam acontecer, mas ela fala bem certinho, né? E muitas coisas até que eu teria vontade de falar, mas eu, como um canal pequeno que recém chegou, não falaria. Mas adoro ver a Lorena. É Lorena, né, gente? Porque sabe como é que a Paulinha por nome, desculpe se não for Lorena, mas eu acho que é Lorena. Quem mais que está falando desse caso assim, que insiste em falar desse caso? Eu acho que é só, gente, o resto pula, entendeu? O resto dá uma pulada. O tiozinho também toca nos assuntos, mas ele também fala de possibilidades, né? Brasil-Portugal também está falando, tá? Fala e tem que continuar falando mesmo, né? Quem mais que fala? Eu vou esquecer alguém, vai ficar ainda brava comigo. O doce da Anna Mary. Anna Mary também fala, sempre, tá? Sempre desse fato do falecimento ou do acidente fatal de Noemi. Tem mais uma moça também que ela faz do quarto dela, parece que ela tá sentada na cama dela sempre.
que ela trabalha e vai ali. Mas eu vou esquecer o nome dela. Vocês vão me dizer o nome dela. Ela também sempre fala deste caso, tá? É uma senhora clara, assim, com cabelo loiro escuro, se eu não me engano é isso. Tá? Que eu lembro são essas pessoas que continuam falando realmente. E tem os canais aqueles que é só narrado também. E tem outros que eu vou esquecer. Mas que eu saiba são esses. E aqui o canal da Paulinha. Resenha, fofoca e opinião. Também tô falando o tempo todo. Até aqui, se eu botar qualquer outro tipo de vídeo, por enquanto não tem pouca visualização. Mas vamos levando para ver o que é. Tá? E não venham me acusar que eu já falei que eu não comecei o meu canal em cima desse fato. Não comecei em cima desse fato. Eu estava falando de Fran Adorno, dos Colatino, lá de Rainha Isabel, tá? E de ninguém mais, até que surgiu esse fato e eu entrei dentro dele, gente, tá? Eu entrei, fui ver, me comovi e vi que tinha certas coisas ali que estavam mal contadas mesmo e entrei de cabeça e continuarei nele, tá? Continuarei nele. Então, se você já não gosta, se você está enjoada, porque eu sei que esses assuntos esfriam, sinto muito, eu vou continuar e vamos ver o que acontece, tá, gente? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E mais uma vez, se eu errei algum nome, troquei nome, errei algum nome, entenda, a Paulinha é assim. Vou procurar melhorar, tá? Aí outra coisa, o meu cabelo, hoje ele não tá tão bem, que foi como eu acordei de manhã, gente. Foi assim que eu acordei de manhã e deu, tá? Mas não vou cortar, tá? Saibam que não cortarei o meu cabelo, então não adianta me dar. Como eu falo, eu estou dando essa resposta porque é uma realidade pessoalmente e é uma realidade aqui pelos meus canais de internet. As pessoas sempre elogiam o meu cabelo. Se tem 10 pessoas que falam, corta esse cabelo não é bom nessa idade, essas coisas que falam, né, que na minha cabeça não tem muito a ver, mas de repente a pessoa gosta de cabelo curto. Então assim, se tem 10 pessoas que criticam ou de falam qualquer coisa, tem 100 que elogia. E mesmo que tivesse 100 que falasse mal, o cabelo é meu, eu é que decido e continuarei com o meu cabelo comprido, tá, gente? E loiro. Está bem pintado ou mal pintado, não posso fazer nada, sou eu mesma que pinto, tá? Beijo.